Oiê, Tá me ouvindo, Ali? sim, Ah, tá. É pessoa fazendo isso pela primeira vez, entendeu? Ai, Jesus, que medo! Aí vocês estão sem o áudio, né? tô te ouvindo. Tá. Mas é que as gurias estão com o áudio para não dar interferência. Mas, gurias, vocês estão me ouvindo? Balancem a cabeça. Ai, que amor! Muito bem. Desculpa que eu atrasei um pouquinho, que eu não vi que era o link, a pessoa não tem experiência, né? E aí, como ficou essa situação agora, eu acabei que eu não. Deixa eu ver o chat. Vamos lá, devagar a gente chega lá. Como é que vocês estão em casa? Bem bonitinhos, se comportando? Sim, estou ouvindo, todo mundo ouvindo. Falamos pelo chat, ok. A pessoa vai demorar um pouquinho para pegar o ritmo da coisa, né? Muito bem. Então, vocês estão me vendo? Sim, ok. Então, desculpa fazer essas perguntas meio óbvias, mas é que senão eu me. É a coisa mesmo de não ter experiência ainda, né? Assim, gente, o que que acontece? Vocês devem ter percebido também esse momento, né? Depois vocês podem também falar, viu, gente? Vocês podem abrir a fala aí para vocês também poderem, para eu não ficar só eu falando, né? Porque na aula até fica mais divertido, mas aqui é meio estranho. Mas, assim, vocês. Deixa eu abrir o chat aqui, desculpa, senão eu não vejo se vocês estão falando comigo. Eu. Agora vocês devem estar percebendo essas mudanças, né? Eu não sei se vocês estão com outras disciplinas também assim, né? De aula à distância. Todo mundo está assim, eu digo, mas não sei como é que está a dinâmica, né? Dessas outras turmas. Hoje até a gente está tentando ver como a gente também está recebendo orientação por aqui dos profs de TI, né? Até porque a gente não tinha, isso iria ser posteriormente no novo curso, que seria semipresencial ou híbrido, não é semipresencial que se diz, é híbrido, perdão. E aí foi tudo muito rápido e com todos esses acontecimentos que a gente sabe, né? E aí agora a gente está meio que se adaptando rapidamente, né? Então hoje eu abri mais para. Eu não ia fazer, né? Vocês conseguiram ver o meu vídeo que eu postei hoje de manhã? Tá, tá, ok, obrigada. Porque ontem eu quis postar de noite, eu acho que eu até botei ali, só que daí, claro, né, gente? Pensem vocês, o aula não era para ser assim, tipo direto, sabe? Era para usar eventualmente em alguma disciplina. Só que daí se fez necessário ser tipo tudo agora. E aí o vídeo ontem eu fiz à tardinha e quando eu fui pensar em postar, resulta que não deu. Tava tudo fora do ar. Aí eu disse, ah, tá tudo bem, depois a gente faz isso, né? Então eu fiz isso, eu tô lendo aqui as coisas, ai meu Deus, o chat é tudo ao mesmo tempo. Aí eu postei hoje de manhã, ok, que vocês viram então. Bem, bem bom. Então, e aí, assim, a gente está vendo, monitorando, né? A Ubra também, vocês viram aquela situação agora que a Ubra vai também ter um hospital de campanha ali no prédio 1. Então, tá tudo assim. Agora, acabei de falar com a assessoria de imprensa lá e eles me disseram que estão trabalhando de casa. Até semana passada, a grande maioria, assim, do administrativo ainda estava indo, mas agora eles não estão mais, estão também trabalhando de casa. Então, ou seja, gente, é tudo muito novidade. Eu recebi agora no WhatsApp também uma reivindicação, né? Eu acho que vocês devem ter recebido também, visto também isso, que que as pessoas, o grupo de alunos está pedindo, né, para pagar uma mensalidade menor em função das aulas serem nesse sistema, que não era o que vocês tinham contratado
Não sei se vocês viram isso, né? Mas também teve isso. E então esse momento é assim, né? A gente vai tendo que se adaptar, né? E a gente vai resolvendo na medida do possível. Eu vou procurar nas outras semanas gravar uma aula que eu acho que fica um pouquinho talvez mais dinâmico, porque é tudo teste, né, gente? Eu não sei o que fica melhor para vocês. Eu também quero, vocês podem depois pelo aula ou mesmo pelo meu e-mail, que vocês todos já foram meus alunos, todo mundo tem o meu e-mail, me mandar um feedback, né, me dizer como é melhor, porque eu também não sei, assim, sendo bem sincera, né, gente, não sei o que é. Eu acho que nem vocês têm tanta experiência assim também, né? Talvez tenham tido mais, eu acho que a Deia, a Prof. Deia usava mais, nem sei se o aula sim, ela usava mais todas as ferramentas do aula mesmo, né? E só que o aula, em função do que está acontecendo, dessa queda, não dá para fazer por lá, porque não vai dar conta, né? Então, o Meet, por ser do Google, né? Ok, também tem muito mais possibilidades, né? Enfim, aí o que eu pensei hoje em a gente conversar, né? Vocês fizeram nem todo mundo fez aquele trabalho que eu pedi, né? Mas também não era assim, não é um trabalho valendo nota. A gente vai ter que ver também essa questão da avaliação, porque se o processo todo se estender, a primeira avaliação, que é o AP1, vai ser agora no início de abril, e aí está lá no calendário, e aí a gente vai fazer uma atividade também pelo aula, né? Mas, bom, a gente vai se organizando. Aí, essa semana, o que eu pensei? Semana que vem, para a semana que vem, eu vou mandar enviar para vocês todas as tabelas, porque, assim, eu não, essa época está todo mundo trabalhando de casa, assim, dos veículos de comunicação também. Como no semestre passado eu já dei a disciplina, eu vou passar as tabelas que valeriam até abril agora desse ano, que provavelmente, né, gente, pela lógica do processo todo, que está tudo virado num caos, eles não vão mudar as tabelas, né, certamente, então não vai ter aumento de valor de tabela, e mesmo que tenha uma pequena diferença, mas eu duvido que tenha, até pela situação toda que está o país, né? Então a gente pode trabalhar com as tabelas, então eu vou passar, a partir da semana que vem, a gente vai trabalhar veículo, meio a meio, perdão. Então, vamos ver o jornal e revista, que é o meio impresso. Na outra semana a gente vê TV e a gente vai monitorando dessas formas. Aí você já tem o material no aula, e hoje eu não quis mandar tudo junto, reunido, para fazer muita confusão. Vamos com calma, a gente está ainda em março, tem bastante tempo. Mas aí depois vocês abrem as tabelas e ficam com elas podendo trabalhar ali na casa de vocês, tá? E hoje eu pensei, por isso que depois eu queria que vocês ativassem os microfones, eu pensei em a gente conversar um pouquinho que eu digo, né, nessa situação, em função de todas as questões que agora a gente viu e as mudanças, né, de, de cenário, né, do que aconteceu com os meios e os veículos de comunicação especificamente, né? Eu acho que vocês estão acompanhando todas as mudanças que as empresas estão tentando se adaptar, tá, a situação atual que está acontecendo. Tá? Então, eu acho que uma coisa que não tem necessariamente a ver com a minha disciplina, mas eu gostaria de saber se vocês viram, que eu até acho que alguém postou, não sei se foi no grupo, mas, enfim, passou por vários canais, as mudanças que as empresas fizeram dos logotipos, né? Então, o McDonald's afastando os M's, a, a Starbucks com o elemento com uma máscara no rosto. Então, assim, as empresas estão se adaptando, tentando trabalhar com essa realidade nova, né, que está sendo imposta. Hoje até eu vi hoje também eu postei lá para vocês que o MEI Mensagem disponibilizou até o final do mês de abril todos os materiais que eles têm, que muitos deles são exclusivos, né, para quem é assinante. Então acho legal vocês darem uma olhada porque tem bastante material, né? Eu disse não vou ficar mandando todo, se vocês podem também entrar e visualizar, tem a parte também de construção mais histórica, então eu acho que ali também tem bastante informação bacana. Hoje eu andei navegando por lá, e aí
os profissionais da área estão muito falando assim desse novo momento, dessa adequação, desses novos processos, e aí vocês viram, assim, penso eu, no meio TV, né? Vamos falar primeiro do meio TV. Vocês devem ter visto as empresas que, como a gente estava falando em aula, né? Que elas já têm uma mídia comprada, e depois tem o que estava no meio mensagem que eu li hoje, o Luiz Sanches, que ele diretor de uma das empresas, e ele de comunicação em São Paulo, e ele estava falando exatamente sobre isso, né, das mídias que já estão compradas, e que então, ok, né, grandes empresas já têm todo o planejamento, como a gente falou lá nas atividades e nas funções, e o planejamento e a compra já foi efetivada, no que tem de mídia, e aí eles mudam o material, e aí o material pode estar se adequando ao momento, é o que eles estão fazendo. Então, vocês viram todas as empresas trabalhando, jogando para a questão da compra digital, né? Tem uma coisa muito louca que eu achei, assim, que essa questão é de, ficou até, que o Ali falou, né? A questão, assim, e os outros também, de fazer uma mídia convencional para gangue, que era o briefing que eu tinha postado. Claro, porque óbvio que nesse momento não é o ideal, né? Não é nada o ideal, mas, assim, também trabalhar com essas questões, pensando, assim, o que virá depois, porque virá o depois, né? Obviamente não é uma catástrofe que, né, estamos tentando colaborar, ficando dentro de casa justamente por isso, e que as empresas então têm feito nas redes sociais, isso também fica em casa, né, e também trabalhando com essa mudança, então compre no site, então todas as lojas, e voltando para a questão também de estratégias, né, de ponto de venda e toda essa parte que nós já comentamos, essa questão de que agora não tem ponto de venda, né? Está tudo fechado, a Renner foi uma das primeiras a fechar, e depois todas elas, então, gradativamente foram aderindo. As mais teimosas são daqueles empresários, tipo o seu Avan, né, citando nomes aqui, que ficam achando que, enfim, é muito catastrófico e é bobagem e não precisa fechar. Mas isso também vai fazer diferença para eles, né? Eu acho que vocês viram hoje circulando aí, obviamente, pelas redes sociais, a posição dos justos, né? Falando da morte das pessoas, tipo, mas só faltou dizer, isso mesmo, Ali, só faltou dizer, deixa morrer, né? Porque a gente vai trabalhar, não está muito preocupada com isso, né? E está querendo mais pensar que a gente quer resultado, né? Então, eu fico pensando que, oi, Jesus, que empresários são esses, porque eles não estão ligados que aqui um pouco eles vai tudo terminar, né? E aí eu espero que as pessoas não esqueçam isso. Então, o seu Madeiro também dizendo lá, o seu Madeiro é, claro, da hamburgueria, né? Eu falando do seu Madeiro, que fez aquela big campanha, que até acho que falamos em aula, pelo menos no ano passado, nós comentamos em algumas disciplinas da campanha, que usa o Luciano Huck, até porque depois veio a tona que ele é meio sócio do cara, meio sócio ótimo, né? Eu acho que é sócio do cara, não sei quanto percentualmente falando. E aí ele vem e diz isso, né? Que as pessoas, enfim, se morrer de 5 a 13, 12 mil pessoas, 7 a 12 mil pessoas, ok, né? Tá tipo, ok, vamos lá, e o que importa é não perder dinheiro. Então, a gente está olhando isso por um lado político, mas eles são uma marca, e essa marca, por mais que ache, penso eu que os caras acho que não se comprometem, eles estão fazendo um desserviço para a sua própria marca, né? Então, e aí as empresas se adequaram rapidamente, né? A gente viu a Natura também, né? Que a gente não tem a solução, eles falando aquele discurso bem ao type, né, gente? Porque hoje eu vi um material também de publicidade falando que as empresas de comunicação, as pessoas estão trabalhando exatamente, exatamente, Aline. E as pessoas vão, então, ver essas questões, né? E espero que não esqueçam e que realmente tenham, assim, um exemplo não usando esses serviços. Então, não adianta tu fazer toda uma campanha, como foi a campanha que a Madeiro fez, e esse todo o tempo que ela ficou no ar e ainda estava recentemente,
e agora o presidente vem e diz. Então, é um contrassenso isso, né? Que eles falavam que estavam preocupados com a saúde das pessoas na campanha, e um alimento saudável, um alimento preocupado, e alface que era plantada, olha que lindo e bucólico, né? E daí o cara vem e diz, gente, tá bom, se morrer tantos ali, você não pode dizer nem que vai morrer uma pessoa, né? A marca tem que estar preocupada em atender e ser responsável, né? Atender, ser responsável pela vida das pessoas. Né? Então, é uma coisa muito surreal isso. Talvez seja o que vocês devem ter visto já passando pela internet, assim, pelas redes sociais, perdão, essa questão do que é isso, né? A, a situação é para uma melhoria. Só pode ser, né, gente? A gente nunca imaginamos nós, assim, que estaríamos nessa situação. Eu nunca pensei, né? A gente já viveu coisa, vocês não viveram nada, vocês são tudo muito jovens, e agora vocês têm uma experiência dessas na vida de vocês. Né? Porque realmente é uma experiência muito diferenciada de tudo que a gente poderia imaginar passar. Então, o que eu digo é isso. Então, nesse primeiro momento, essa adequação do material que está no ar, né? Vocês viram também que teve várias campanhas, perdão, teve várias campanhas que foram tiradas do ar em detrimento de pessoas, eu acho que era uma do Rush, e que as pessoas lambiam os dedos, né? Eu acho que vocês viram isso também, e se apertavam as mãos. E tem uma ainda do Santander, independente disso ser assim, claro, isso a gente está falando mídia barra criação. Ontem de noite eu ainda vi uma do Santander que as pessoas ficam se apertando as mãos, né? Foca bem nas mãos, as pessoas se apertando as mãos. Então isso, a campanha tem que ser, digamos, pronta e em sair do ar nesse momento ser alterada. Tá? Então todas essas que era coisa de se comer de qualquer jeito, tá com as coisas na mão, se abraçando, muitas situações as pessoas se abraçando, se encontrando, isso, daí vai dizer, bom, mas que bobagem, era uma campanha que está na TV, enfim, mas não, porque as pessoas ficam fora, totalmente fora, ainda mais do contexto atual, fora do contexto da situação. E aí, quando tu tá na TV, também tu tem que pensa a programação que tu tem, e aí vem aquela questão que a gente falou lá do início, de repente, se tu não consegue produzir um material, e esses materiais todos que vocês viram, de Magazine Luiza, de Casas Bahia, de a Natura, que é a Natura, esses materiais todos foram desenvolvidos de uma forma gráfica adequada, bem claro, mas de uma forma bem simples, né? Justamente para não ter que envolver nenhum profissional de produção, que é isso que hoje todos a associação das agências de comunicação postou justamente isso, né? Que as pessoas tinham, as empresas, perdão, tinham que não estão trabalhando em casa os funcionários, ok, mas produção, mas tudo que envolvesse movimentação de pessoas, encontro de pessoas, junção de pessoas, tinha que ser cancelado. Por isso, então, a produção nesse formato. E também a gente viu programas, né, como o Ratinho no SBT, com as adequações, vocês viram também, obviamente, todos os programas que saíram do ar, o Faustão, que nesse último domingo também estava em reprise, e no domingo anterior estava sem auditório, né? Justamente para evitar as aglomerações. As novelas, que agora já, essa das 7 termina essa semana, a das 6 termina essa semana, porque vai terminar a mesma novela, e a das 9 cessou na sexta-feira passada. Então, os veículos de comunicação, né? No caso, Rede Globo, SBT, com a saída do Ratinho, justamente porque estava dando pouca audiência e a questão realmente o formato, né? O formato do programa. Então, tudo isso, a adequação dos veículos a essa nova realidade. O que a gente pode fazer para ajudar, para melhorar as campanhas internas, usando aqui Globo, mas RBS, a Globo também, né? Que os atores estão falando de assistam a novela, reprise e tudo. Provavelmente todas as empresas nesse momento, como tudo, né, gente, tem os que, assim como tem as empresas que estão ganhando, no sentido de aí bem campanhas, estratégias de marketing, perdão,
como quem está produzindo certos produtos específicos para esse momento, e as próprias redes de supermercados que não fecham, que é vamos dizer, a única fortaleza que fica assim enquanto empresa produzindo e desenvolvendo e comercializando, perdão. Então, agora isso também está visto nos veículos de comunicação, essa adequação. Então, o que a gente percebe, né? Que tem essa necessidade e que o que eu queria falar, desculpa, que eu me perdi um pouco, provavelmente as marcas, os profissionais de mídia, negociaram com os veículos essa questão. Mantenho o que está no ar, o que eu consigo tirar do ar se não está adequado para mim nesse momento, né? Porque essa coisa, por exemplo, diferente de rádio, que a gente pode até adequar para um novo período, mas televisão muitas vezes tu não consegue tirar o encaixe, mas isso certamente foi muito bem pensado pelas emissoras de TV, justamente para tu poder estar dentro desse contexto, mudando a tua programação. Porque assim como a gente sabe que tem muita audiência, né, que as pessoas ficam ligadas direto, tudo bem, tu tá nas redes sociais também, mas acaba que tu vê, tu quer saber, tu consome todas as telas, né? Então, tu tá ali e provavelmente as emissoras, eu não vi isso aí, a gente vê semana que vem também, esteja tendo uma audiência bem elevada, né? Em função de que as pessoas ficam acompanhando direto e os noticiários, assim, os jornais, perdão, os noticiários é da minha época mesmo, os jornais, eles têm um tempo bem maior, eles estão mais focados na notícia e passar informação e orientar as pessoas, né? Então, eu acho que isso eu olhei aqui que eu tinha notado, desculpe, o Madeiro, ele falou de 5 a 12 mil mortos, e o Koski falou um pouco mais, né, o Justus, que era outro que podia ter ficado bem quieto, né? Mas eu penso que essa criatura já foi um exemplo, e Jesus Maria, né, Ali, que a gente adorava ver ele no programa, né? Hoje quase me caiu todo esbuteado do bolso. Eu digo, as pessoas podiam, nesses momentos, manter as suas boquinhas fechadas, por que não, né? Não vou me queimar para quê, Senhor, né? Eu tenho um nome a zelar. E também uma outra coisa que é um fator bem importante, que daí é a mídia espontânea, é com relação às empresas nacionais e internacionais que estão colocando seu nome, a sua marca, né, sua empresa à disposição para ajudar quem precisa. Ajudar quem precisa, sim. Ajudar as cidades, os municípios, o Estado. Né? O Burger King, com as campanhas de arrecadação e de a pessoa tem casa. O próprio Zafari hoje, que está lucrando bastante, né, como rede de supermercados, que vai dar uma verba bem elevada para o SUS. Então, essas empresas que produzem perfumes fora do Brasil também, que estão parando suas máquinas para produzir álcool gel e todos esses subsídios para os hospitais e para as pessoas que estão precisando. As empresas de moda, de produção de moda, que estão produzindo máscaras para as pessoas usarem, e tudo, né? Eu acho que nessa loucura toda de, vamos dizer, de sofrimento, que a gente acompanha as notícias, tem várias empresas que eu acho que eu acho, né, porque aí é uma coisa de achar mesmo, que estão fazendo isso porque querem fazer um bem, né, de verdade, porque senão não fariam, e estão preocupadas, e universidades que estão produzindo e pesquisando, mas essas empresas também estão divulgando sua marca. Né? Eu acho que isso vai ser para elas uma grande diferença, assim como o seu Madeiro diz bobagem, o pessoal da Burger King está pensando e atuando para melhorar toda essa situação, porque se eu tenho condições e quem está desenvolvendo também várias, desculpa que eu esqueci de comentar, que o ministro da Saúde falou também que vem esses aparelhos de ventilação para os doentes que estão mais graves. Então, assim, são empresas verdadeiras que têm um propósito, né, gente? Aquela coisa do propósito das empresas, de elas terem um objetivo maior que seja só lucrar. E isso, invariavelmente, eles passam pela mídia espontânea, eles vão estar sendo citados e divulgados, não só nas redes sociais, mas, de uma forma geral, na mídia como um todo. Que mais aqui? E aí hoje nas informações,
que depois a gente passa para alguns exemplos também de ações que foram desenvolvidas como ação, né, e não como mídia. Então, o que vocês podem ler depois, o Luiz Sanches falou que 80%, claro, porque ele tem essas informações, porque como ele atua em São Paulo, né, e numa grande agência, ele fala que 80% das verbas já estavam compradas, tá? E então, ele falando da diminuição de investimentos, né, e da possível perda das pessoas, enfim, dos veículos, perdão, em detrimento de ter uma queda de investimento das empresas. Então, ele falou que dessas grandes que nós falamos, né, nas aulas, que fazem um planejamento anual e que já tem todas essas verbas compradas e acertadas nos veículos, né? Então, ele colocou nessa matéria que 80% da verba já estava comprada e que desses 80% é isso, vai ser realocado, redirecionado para campanhas adequando-se a esse novo contexto. E de 20% a 30% é uma verba avulsa, que é aquela coisa que não está pré-contratada. Então, essa verba avulsa, ela pode ter uma mudança, nesse momento ela não está sendo usada, digamos assim, mas ela vai ter o segundo semestre, que aí as marcas, provavelmente as empresas, elas vão ter um crescimento em investimento, justamente por quê? Porque daí no segundo semestre, se todos nós tivermos, assim, um pensamento positivo, e enfim, acho que isso vai acontecer, as empresas vão ter que retomar. Né? Hoje até estava dando também, que vocês devem ter visto, falando, lembrei disso agora, das Olimpíadas, né? Que as Olimpíadas finalmente foram suspensas, até porque tu imagina que várias empresas poderiam ser prejudicadas e que muitos atletas, como 2 países já haviam dito que não iriam. Tá? Então, isso também, indo lá para a questão promoções institucionais, essas mega empresas que compram os patrocínios desses eventos, elas investem uma verba muito elevada e elas acabam tendo que, elas iriam ter que mudar e se adaptar a todos esses processos, né? Então, eu acho que isso também foi bem pensado, provavelmente grandes negociações vão ser feitas, mas tu imagina muitos atletas não indo e as pessoas, né, quem participa, porque o patrocinador, quando compra uma cota de um evento dessa monta, né, desse tamanho, ele quer total resultado. Então, como, sei lá, vocês viram, os Lollapalooza foram todos jogados para o segundo semestre, então, indo para essa questão bem promocional institucional, né? Porque tu imagina que as pessoas vão ter, como nós, né? Acredito que isso também vai acontecer com a gente, se adaptar, porque agora a gente está meio brigando de estar recluso, mas está obedecendo para ajudar, e depois a gente vai voltar para a rua, né? Eu acho que cada um de vocês, assim como eu, quando falamos, pensamos que temos que sair, eu fico um pouco com medo, assim, né? Ah, eu vou sair, né? Parece que tem sabe, uma coisa assim meio dinossauro ali na rua esperando, né? Então, eu acho que isso também é uma adaptação que a gente vai fazer. Agora a gente está fazendo uma, depois a gente vai fazer o contrário. Tá? Então, todos esses grandes eventos que reúnem muitas pessoas e que as empresas investem, adequando ao perfil de cada uma, né? Aos Jogos Olímpicos, ao Lollapalooza. Então, esses grandes eventos, eles vão ser depois, tem que passar esse impacto inicial para que as marcas que estejam patrocinando, que estejam trabalhando, né, investindo, perdão, nesses eventos, eles tenham o resultado esperado. Então, realmente é muito estrategicamente pensado adiar, ou como as próprias Olimpíadas que pensaram em adiar e ficar para esse ano, para o ano que vem. Então, e aí ele fala também dos mercados mais afetados. Os mercados, é isso, né? A gente falou esses mercados, por exemplo, de varejo, essas redes de supermercados, as farmácias, que é o que permanece aberto, né? E que, obviamente, vão seguir comercializando. Tem as entregas, né? Os restaurantes que ainda, para não fecharem e não terem um prejuízo enorme, não terem que demitir pessoas para não acontecer isso, acarretar também
demissão de muitas pessoas, as empresas também estão trabalhando com entrega justamente por isso. Mas os mercados mais afetados é, obviamente, o turismo, né? Que também eles estão, até eu vi algumas matérias, provavelmente vocês também tenham visto, que as empresas até não estão se sentindo assim tão prejudicadas, porque a maioria das pessoas não está cancelando ou suspendendo, elas simplesmente estão transferindo. Então, o turismo inclui passagem aérea, inclui hotéis, inclui locais, né, que as pessoas circulam, e que mais que eles falaram também. Então, esse é um segmento que certamente é um dos mais afetados no atual momento. E provavelmente, a gente diz provavelmente, porque como nós falamos lá quando começou a aula, né, gente, 17 de fevereiro, a gente nunca imaginou que a gente estaria hoje, que dia é hoje, gente, me ajudem aí. Eu não sei o dia, pessoas, me deu um branco agora, 24 de fevereiro, de março, né? Então, que a gente estaria aqui hoje num chat, né? Eu acho que nem, até outro dia, agora fazendo parênteses, Fátima, fazendo parênteses, e minha mãe esses tempos, mas ninguém dessas pessoas que preveem o futuro, sabe, as previsões de fim de ano, eu disse, mãe, pior é que eu não ouvi nada, ninguém disse isso, daí alguém, de um publicitário, Marcelo Firpo, comentou, mas não teve nenhuma pessoa dessa área que tenha previsto isso, né? E mesmo acho que tivesse previsto, a gente ia dizer quá, 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 né, gente? A gente ia achar que, imagina uma coisa dessas. Então, a gente tem uma projeção, uma previsão de que no segundo semestre a gente consiga, enfim, trabalhe mais com mais investimento, acréscimo das empresas e essa questão toda se mobilizando mais. Hoje eu passei também um material para vocês da Synergy, né, das bancas de revista, que também estão fazendo uma campanha, né? Então, assim, as empresas de comunicação, os veículos de comunicação, usando o termo correto, os veículos de comunicação, eles estão também engajados nessas campanhas, né? Porque tem a campanha da empresa que mudou o seu foco, seu foco nesse sentido, né? Mudou agora para o como as pessoas podem me acessar. Até o Luiz também falou um pouco sobre isso, né? Que as empresas têm as pessoas, perdão, têm uma necessidade de consumo e provavelmente elas estão, muitas delas estão comercializando, não tanto, porque tem as duas frentes, né? Mas estão trabalhando fortemente o digital, porque as pessoas sentem uma necessidade de consumo, porque estão em casa, vai bem trabalhando com essa questão psicológica, né? Então, querem e precisam consumir, muitas vezes, por toda essa situação de ansiedade, de apatia, de estar em casa, de não ter muito o que fazer. Então, esse é um formato também que está possibilitando as empresas elas terem um lucro, justamente daí, nesse momento, o lucro é muito importante, assim, o manter a empresa funcionando, porque tudo isso gera, daí saindo um pouco da coisa da veiculação, né, desencadeia um processo que pode levar muitos segmentos a terem problemas muito sérios e muitas pessoas desempregadas. E se muita gente fica desempregada, não adianta no segundo semestre as empresas voltarem a anunciar, em que plataforma for ou em que meio for, porque as empresas vão anunciar e os consumidores não vão ter verba, que agora eles estavam voltando, enfim, a conseguir ter verba para investir, né, para comprar mais, e eles não vão ter tanta verba para investir ou não vão ter, né, porque muitas pessoas vão estar desempregadas. Um outro segmento também que eles falaram e que a gente está usando aqui, enfim, né, toda essa parte de telefonia, provavelmente vocês, olha que ideia ótima que eu comprei o tal do telefone, para senão eu não podia falar mais com ninguém, estaria toda desconectada do mundo, e a telefonia também, né, esse segmento é outro que não perdeu, muito antes pelo contrário. Alguma questão, vocês querem me perguntar alguma coisa, vocês me falem. Não? Querem comentar alguma coisa? Tá. Aí, com relação, gente, que alguns também colocaram, quem mandou o trabalho, nas ações, né, que tem segmentos que
são muito fortalecidos por ações, por trazer a questão da experiência. E aí, vocês devem ter visto também, devem ter recebido de compartilhamentos, esse fim de semana, a Defesa Civil trabalhou com o guri de Uruguaiana, né, o Jair Cobb, e ele teve no Parcão e teve circulando para dizer para as pessoas irem para casa. Então, isso é uma ação, né, muito bem pensada, porque as pessoas de mais idade, né, que eu tenho algumas que eu conheço, que as pessoas são teimosas e acham assim que, né, são protegidas por Jesus, eu acho que podem ir à rua, né, e não se proteger. Então, foi bem legal. Eu não sei se vocês viram? Que foi muito interessante, porque era isso, né? Era a Defesa Civil trabalhando em parceria por uma situação pontual, porque é isso, né? A gente está falando de empresas, de tal, mas a Defesa Civil também tem que anunciar, como o Detran, como qualquer outro órgão público, e eles estavam trabalhando e fizeram essa ação porque era isso, né? Tá na rede social, tá falando, não sai de casa, tá todo mundo dizendo isso, fica em casa, hashtag Escambau 4, ok, mas tem gente caminhando na rua, tem gente... Ah, sim, isso mesmo, Dani, foi bem difícil e eu acho que ele deve ter ouvido muito desaforo mesmo, né? Porque a gente viu, aí ele falou uma hora, um senhorzinho lá, não, o senhor já tem 60, não, 70, não, acho que quase 80, o que está fazendo na rua? Eu pensei, gente, o homem deve ter ido lá enchido de desaforo, né? Porque as pessoas não têm a coisa da conscientização daí, né? Aí o serviço que ele estava prestando ali era de conscientizar as pessoas para trazer elas para esse momento que não é um momento, né, de achar como uns e outros, que a gente não precisa citar o nome, que é uma coisa sem sentido, que é uma gripezinha, que as pessoas estão histéricas, que as pessoas, enfim, né? E aí as empresas, nesse momento, que usam essa fala, né, elas estão mostrando o que elas pretendem. Né? Isso pode ser feito em diversas plataformas. Até ontem o Lucas, o Filman, né, que vocês devem conhecer, ele me marcou, eu até depois não marquei vocês, que tinha um outdoor, né, e aí estava colocado um texto, né, o type, dizendo exatamente isso. Eu preciso estar aqui porque eu sou outdoor. E o que tu está fazendo aqui na rua? Volta para casa, uma coisa assim. Porque é isso, quer dizer, o próprio outdoor serviu ali como usando um espaço, fazendo um comunicado institucional. Né? O próprio outdoor, como veículo, fortalecendo a ideia de que fica em casa. Então, esse do Jair Cobb achei fantástico, porque é isso, né? Vamos pegar uma pessoa, não vamos fazer uma coisa antipática, não vamos ser assim didático, não vai o cara de megafone gritar um médico falando termos e expressões, enfim. Vamos pegar uma pessoa que tem aderência ao público, que é uma pessoa que tem muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é o formador de opinião, como se dizia antigamente, né? E ele tanto atinge o pessoal mais jovem como o pessoal mais velho também. Ele foi usado ali, no caso, para pessoas mais velhas, mas no parque sempre tem, e tinha muita gente jovem, e aí as pessoas conhecem ele também, porque, enfim, ele faz o trabalho dele no teatro, e as pessoas vão, e recém tinha terminado agora a temporada no Porto Verão Alegre. Então, foi uma estratégia muito bem elaborada, né? Uma estratégia de pensar como a gente vai atingir esse público. E aí, em contrapartida, né, que foi uma coisa que eu estava aqui semana passada, me toca o celular, né? Vai lá, Fátima, atender, pensei, quem será, né? Nunca toca muito o celular. Aí, quem era, gente? Olha a frase, olá, boa tarde. A pessoa, menina, bem jovem, pela voz a gente percebia, né? Ai, nós gostaríamos, a Melnick, não, vamos falar de novo, pensar o texto. A Melnick gostaria de lhe convidar para um evento. Eu quase entrei pelo telefone. Disse, um evento? Querida, eu disse para ela, estamos no meio do coronavírus, que evento tu quer que eu vá? Gente, pensa, a pessoa daí ela diz, ai, não, mas não é isso, é que não vai ser assim. Eu digo, olha, não, tu me desculpa, eu disse primeiro, eu disse para ela,
porque eu entendo, tipo assim, que não é tu que tá querendo dizer isso. Eu digo, mas, assim, não tem condições, sabe? Eu disse de tu ligar no meio de um processo como esse. E, claro, depois eu entrei na página, eu até ia botar um texto, depois eu disse, não, já tem textão por aí, chega, né? Mas eles iam fazer um evento digitalmente, mas a pessoa usa a primeira palavra no evento. Aí um evento, porque eles fazem muito isso, né? Eles te convidam, não sei se algum de vocês alguma vez já recebeu, eles ligam para o teu celular e te convidam para o lançamento. Eu digo, eu tenho muito dinheiro para comprar um negócio da Melnick Ivan, tá bom, mas tudo bem. Um evento, porque daí eles fazem, que é a questão da promoção institucional, né? Eles fazem todo um evento pensando como se fosse, não, para ser um lançamento de um empreendimento. Então, tu é convidado uma determinada data e tem todo envolvido todo um acontecimento que te apresenta um empreendimento e tudo. Mas aí eu digo, independente de ela dizer que era um evento, depois ela dizer que era um evento digital, mas a guria me sai dizendo que é um evento no momento, assim, a primeira semana que as pessoas estão, assim, polvorosa, preocupadas com o futuro das coisas. Gente, mas tudo bem, tu não é um evento virtual, mas daí tu vai convidar a pessoa não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer com com o seu trabalho, com o seu dia a dia, e aí a pessoa convida para um evento para ir lá conhecer o empreendimento. Gente, sabe? Enfim, são essas adequações que às vezes uma empresa que nem a Melnick Ivan, que a única coisa que eu gostaria de saber era quem é que tinha tido essa ideia, vá pensar uma situação dessas, né? Porque não pode, né, gente? Quer dizer, não tem como. Né? A pessoa tem que estar atenta às situações. E aí é isso, e parar, né? Porque às vezes tu tem um planejamento, é o que nós já falamos, né? Tu tem um planejamento, tu tem lá uma estratégia, depois desse planejamento tu montou uma estratégia, mas isso pode mudar. Agora foi uma mudança drástica, óbvio, né? Mas às vezes não precisa ser uma mudança tão drástica, tu precisa estar adequando ao que tu pode e precisa mudar naquele momento. Tá? Eu acho que esse é dois exemplos, não sei se alguém tem algum exemplo de que tenha acontecido alguma coisa. Eu acho que a questão também, assim, tem se visto também essa de as empresas maiores. Outro dia eu vi de uma editora que estava comercializando os livros, obviamente, via digital. Eu não vou lembrar o nome da editora, porque uma amiga minha que me comentou, a Tânia, que ela é de RP, que dava aula na Uniriter, ela disse que eles estavam fazendo uma campanha via redes sociais, que tu comprava bom esse suco, Dani, que ele comprava um livro e um tanto daquele valor comercializado ia para uma livraria pequena dessa de bairro. Porque é isso, né? Quem tem muita verba, que tem, assim, capital de giro, que é um empresário consciente, ele vai estar preocupado também com essa questão do vamos pensar esses pequenos empreendimentos, porque o pequeno empreendimento não é um concorrente para ele, e sim que dá um suporte e uma continuidade ao trabalho que ele faz. Eu não sei se alguém de vocês tem algum exemplo, alguma coisa que gostaria de dividir. Eu estou dando uma olhada aqui nas coisas que eu marquei para a gente falar. Quer desativar o seu microfone e falar a todas? Ou quer escrever também, que daí eu leio, pode ser também. Teve também os jornais, né, aqui em Porto Alegre, eles fizeram, que teve uma capa falsa, né, que todos os jornais colocaram. Eu acho que é um momento, assim, também dos veículos se unirem, né, porque é o trabalho em prol de todos, né, de conscientização, de alertar a população, de trazer também uma mensagem, assim, de que, ok, tá ruim agora,
Deixa eu ver, o que a Aline diz aqui? Eu tenho recebido muitas propostas de novas... Ai, só um pouquinho, desculpa, aqui o chat. De novas turmas de cursos online. Por outro lado, acompanho outras pessoas que também vendem cursos online, dando dicas de que não é hora de comprar cursos por não saber o dia de amanhã e para se jogar nos cursos gratuitos. Eu também acho, assim, eu acho que é o momento de tu fazer os cursos gratuitos, até a Jex fez uma matéria sobre isso, né, de vários, tem SPM, tem Perestroika, tem FGV, a própria Ubra hoje disponibilizou, enfim, vamos, eu acho que sim, isso também bem falado, Aline, isso também tu trabalha com a tua marca, a tua empresa, o teu nome, oferecendo oportunidades e possibilidades. O Adobe também nós falamos, né, que estava também disponibilizando, a Faber-Castell também, nessa questão de pinturas, texturas, desenho. Então, eu acho que as empresas ganham, elas compartilham esse conhecimento e essas possibilidades, e elas ganham com imagem. Tá? Então, eu acho que cada vez que surge, né, que a gente vê, que a gente lê, isso é um ponto positivo para a empresa. Eu não sei, Dani, se vamos ter, assim, claro que crise vai ter, a crise já está, eu acho, instaurada, assim, instalada. Também estão com cursos online, Educar, Rock Content, que é ótimo, né? Também tem, exato. Então, ou seja, eu acho que o MEI, Dani, agora fazendo um pouco saindo um pouquinho assim, ele é sempre... Eu sei porque eu falo, porque o Cícero tem MEI, e é uma coisa bem legal, assim, porque é um valor bem pequeno que tu paga, e ele te dá uma segurança, porque tu tem um registro, né? Inclusive o MEI, eu não sabia há pouco tempo, fiquei sabendo, inclusive ele conta como... eu sei que, né, mas eu acho que vai mudar isso, não se preocupe, a questão da aposentadoria, né, porque todo mundo falou, mas certamente quando... Eu ainda acredito que tudo isso vai ser para trazer melhoras positivas para nós, e aí o MEI também tem isso de bom, né, porque tu também conta o MEI como para a tua aposentadoria. Se tu não paga aposentadoria por fora, ele também conta. O USP abriu o curso de inglês gratuito também, e tem, hoje de manhã, eu acho que foi na RBS, no Bom Dia Rio Grande, que eles falaram também que na Irlanda, a Irlanda também estava oferecendo cursos grátis. Dani, eu não sei, tu sabe que eu soube que as pessoas estão trabalhando mais como freela até. Claro, é uma questão de ver o que tu tinha antes, né? E o que tu vai buscar a partir de agora. Porque tem algumas empresas que realmente suspenderam, eu conheço, né? Algumas que eu tenho amigos também que trabalham com freela, e os colegas de vocês que se formaram recentemente. E, claro, isso também é uma questão toda de a gente se adaptar, né? Eu sei que é difícil, é complicado, tem relatos até de pessoas que não querem nem deixar de trabalhar, porque, enfim, não são funcionários, né? E aí, se não forem trabalhar, vão perder os direitos, vão perder salário, porque não é garantido assim, quem tem trabalho, quem tem CLT, vai ter que receber, enfim, vai negociar e tal, mas quem não, acaba perdendo, né? Então, eu acho que é isso que eu digo que é o momento, assim, de a gente se adequar e buscar alternativas juntos, né? Porque eu até já disse, tudo que eu puder ajudar e orientar, enfim, porque não é um momento de a gente resolver as coisas sozinhas, até porque é difícil esse momento, e as empresas, por isso que as empresas que têm mais consciência, são mais conscientes, mais responsáveis, eu diria, além de ser conscientes, elas acabam tendo essas atitudes, né? De pensar o próximo, pensar na empresa menor, porque não é pensar na empresa menor, não é a loja que ele está pensando, ele está pensando toda a cadeia que está envolvendo, que envolve esse mercado de pequenos e médios, pequenos
e microempreendedores. Então, eu acho que é uma coisa bem, tanto que não só para a nossa realidade, talvez a nossa não seja assim das, das piores, mas pessoas que trabalham em comunidades, né, que as pessoas também, como vão se manter, muitas pessoas indo trabalhar e tudo porque, sei lá, trabalham como diaristas ou são empregadas na casa das pessoas, as pessoas não liberam, e se liberam não vão pagar o salário, então é uma coisa bem complicada, realmente. Mas eu acho que depois desse momento, sabe, Dani, eu fico imaginando assim, até agora há pouco antes de vir para cá, que depois me atrapalhei um pouquinho para começar, eu estava lendo uma amiga minha, tempo do colégio, que ela postou que um cientista, um Nobel da saúde, eu não, desculpa, eu não anotei o nome, ele falou que a situação não é para ser, é para se preocupar, para ter cuidado, tudo que a gente está fazendo está certo, mas pelo conhecimento que ele tem, pelo que ele já vivenciou, ele percebe que isso não vai se estender tanto, ele está apostando pelos estudos, enfim, todos que ele fez, bom, o cara também, né, se ele é Nobel, ele deve ter algum conhecimento, e ele está dizendo que, achando que vai ser um pouquinho mais rápido do que eles estão projetando. Eu sempre acho que eles projetam, até outro dia eu estava falando isso com a minha mãe, né? Essa loucura, essa histeria. Eu disse, não, se eles não são muito categóricos em falar isso, e as empresas aderirem a essa coisa de vamos fechar, claro, pensem, assim, restaurantes, que são os que trabalham com comunicação mais voltada para o digital, né? Saindo dos grandes meios e veículos. Eles vão ter depois que retomar muito rapidamente. E aí o digital eu acho que ganha muita força, né, Dani? Porque é bem isso, assim, eles vão ter que retomar. E daí não é uma retomada. Hoje, eu não sei se vocês viram, mas a professora Alice, ela tem ela tem uma, é ótimo, a irmã dela, ela foi inclusive nossa aluna logo quando eu entrei na Uber. E ela agora está abrindo, hoje, gente, ontem, ela abriu, ela fez toda uma reforma num espaço em São Léo, em São Leopoldo, e, e vocês imaginam, a pessoa assim, sabe, fez um planejamento, construiu fez um empreendimento, né, uma empresa, e aí acontece uma coisa dessas. Então, eu acho que é um momento crítico, né? Mas é um momento que, posteriormente, ele vai trazer melhorias, assim, eu acho que depois é uma coisa de a gente poder trabalhar, eu penso que muitas campanhas aí sim, eu acho campanhas de organizações, de sindicatos, enfim, de associações, né, tipo AGAS, por exemplo, que vão trabalhar para a retomada que vai ser necessária. Porque é isso, senão a gente vai ter um baque econômico muito pesado, muito forte, e nesse sentido, positiva, falando pelo lado positivo, eu acho que os meios de comunicação e os veículos, então aí os veículos, meios de uma forma geral, os veículos de comunicação como um todo, eles vão estar muito engajados nisso, porque eles também, como nós falamos já em aula, a gente vai falar aqui, tá falando de TV, rádio, jornal, revista. E um outro que sofreu muito, né, gente? Desculpa, me esqueci, eu tinha anotado em algum outro papel, o cinema, né? O cinema fechou. Quer dizer, tu imagina as grandes empresas que compram o cinema, não compraram a semana passada, entendeu? Então já devia de ter todo um planejamento. Então tu imagina a loucura de reorganizar tudo isso, né? Assim como a mídia exterior. As pessoas não estão saindo na rua. Oi, então a mídia exterior não está funcionando. Então não vai ter compra tão breve de mídia exterior, porque as empresas que forem fazer e tem verba, elas vão usar para o digital e talvez alguma coisa em rádio. Usando assim, genericamente falando, claro, cada um adequado ao seu perfil de público, né? Mas eles vão usar rádio, porque a pessoa está ouvindo, está dentro de casa, pode estar ouvindo, né? Mas assim, mídia exterior, não. Pensa assim, plataforma do trem. As pessoas não estão lá preocupadas, querem preocupadas em não ter gente, podcast, Dani, isso. As pessoas estão preocupadas em entrar no trem, sair do trem. Imagina a pandemia, a loucura, tu vai estar prestando atenção em mídia externa. Não, não vai, em alta fome, né? O cinema não tem, tá tudo fechado. Então, isso depois os próprios veículos vão fazer uma campanha e vão buscar, né, retomar o que foi, vamos dizer assim, perdido nesse sentido desse período, né?
talvez a saída. Uhum. É boa, Aline, boa a tua ideia. Então, a Aline coloca o quê? Talvez a saída seja a gente se preparar com treinamentos online para ajudar as empresas, ajudar entre aspas, a se reerguerem depois pensando positivamente. Penso que sim, Aline, eu acho que é uma estratégia boa, porque a plataforma Udemy, também o Ismael está dizendo, está disponibilizando todos os cursos a partir de R$ 21,90. A URGS também está oferecendo cursos. Isso, desculpa, a URGS foi uma das primeiras. Obrigada, Ismael. E aí sim, Aline, eu acho que tem um momento que é um pouco de troca, né? Vai ser, eu vou fazer, vou te... Eu não gosto desse termo de ajudar, é legal que tu botou entre aspas também, porque eu também não... Parece que ajuda é uma coisa assim de, tá, eu vou fazer uma ajudinha para ti. Mas te dar o conhecimento que vocês têm na área da comunicação para possibilitar que as empresas encontrem um caminho, né? Busquem um caminho e trabalhem em cima para reverter depois esse processo. Eu acredito também, outro dia estava meio que assim, viajando, né? Aqui eu estava pensando muito que as pessoas, e eu comentando até com as pessoas, e eu pensando assim, que eu depois vai ter um pouco de estática, logo que puderem, como está acontecendo agora, né, em Wuhan, as pessoas agora, início de abril, elas vão ser liberadas, olha que horror, né, parece que estavam presas, vão ser liberadas para poder circular, e eu acho que aqui também vai acontecer um pouco isso, eles talvez segurem um pouco mais, o que é correto, porque depois as pessoas vão querer, sabe, um termo super técnico, tirar o atrasado. Acho que as pessoas vão querer sair, as pessoas vão querer passear, as pessoas vão querer se encontrar, vão querer retomar a sua vida. Né? Aquela coisa de que a gente ficou bem, não sofreu, foi afetado pelo vírus de forma leve, e aí agora a gente vai querer aproveitar. Né? Vai querer comemorar, vai querer se encontrar, vai querer sair. E nisso, por exemplo, os pequenos empreendimentos, nesse sentido, eu acho que eles vão lucrar. Né? Então, assim, cafés, que está tudo fechado, né? A gente deve estar fechado na cidade de vocês também. Então, as pessoas vão querer se encontrar de novo, vão querer estar juntas, vão querer estar próximas, e isso também é um gancho bacana para se trabalhar, né? Para se comunicar, então vai ser como foi uma onda nesse sentido de todo mundo se recluso, também vai ser uma onda ao contrário. Né? Eu acho que uma onda para as pessoas se encontrarem novamente, e aí os veículos de comunicação vão ser parceiros nesse sentido, porque para eles também é necessário, eles também vão querer, e a gente queria, enfim, ia ter a visita certamente da Sabrina, como quando começou o semestre que eu falei, talvez da Marília da Globo, provavelmente não vai acontecer isso esse semestre, em função, não sei como vai ficar ainda tudo, né? É tudo uma incógnita ainda de retorno e tal, mas de qualquer maneira os veículos vão estar atrelados à situação econômica, assim, pensando a situação econômica e sendo parceiros das empresas no sentido de possibilitar e buscar que essas empresas voltem a ser anunciantes. E não é assim, claro, grandes emissoras ou grandes jornais ou grandes grupos vão focar em grandes empresas, como quem eventualmente, e agora porque a gente está mais em casa, assista o Big Brother, né? As empresas que tinham contrato seguem lá mostrando a sua marca, apresentando o seu produto, marca nova surgindo ali, e ok, tá certo. Outro dia teve da calçadista aqui feminino, olha que bonito, a pessoa esqueceu o nome da marca, mas que teve, e teve da Havaianas, né, também, eu não via, eu li só no e-mensagem, mas a Havaianas também fez, e as marcas, enfim, já tinham, né, comprado a sua participação, e já estavam ali acertadas, mas essas empresas, certamente, posteriormente a isso, elas vão também continuar e sabem da importância disso. E os veículos também vão assessorar essas empresas e vão trabalhar com elas para que elas também voltem a serem anunciantes, enfim, né? E aí isso, desculpa, no sentido cascata, elas também alavancam que as outras menores também voltem a anunciar, enfim, né? Mesmo que daí, obviamente, no digital, em outras plataformas, mas que também pensem nisso. Um segmento que também penso eu que vai se fortalecer
essa coisa também das interações, né? Dos, dos encontros e das experiências, né? Eu acho que isso também vai ser bem positivo. Não tenho se adaptado ao digital, abro os olhos na situação que está rolando. Aline, também, a Aline coloca aqui, né, que as empresas que não tenham se adaptado ao digital abram os olhos nessa situação que está rolando, e aí pode ser que encontremos oportunidades de atuar de alguma forma com essas. Na verdade, não só o digital, mas de uma forma geral. E eu penso que sim, né? E de uma forma geral, usando o teu gancho, Aline, de uma forma geral, fazendo isso também, né? Sendo uma empresa consciente e a empresa tendo visibilidade através das ações que faz. Uma situação como essa, usando isso estrategicamente, não comercialmente, estrategicamente mesmo, porque eu penso que talvez vocês, daqui a uns anos, vão perceber muito mais as empresas atuando dessa forma, tá? Mesmo que seja na mídia, mas a mídia é uma mídia muito mais, claro que nunca vai ser 100%, né, gente? Não vai ser nada 100%, mas quem está atuando na mídia também tem uma responsabilidade pelo que está fazendo, pelo que está anunciando, pelo que está propondo, pelo que está trabalhando. Essa questão toda que começou, acho que mais força o ano passado, de trabalhar com as diferenças, de ser responsável, de ser preocupado com o outro, e não só da boca para fora. Né? O Arita já está com sono, já falei muito, muito bem. Gente, querem falar alguma coisa? Querem abrir? Querem escrever mais alguma coisa? Alguma pergunta? Diga. Silêncio. Grandana. Alexia, alguma coisa? Alexia ficou bem quietinha. E a Sâmia também. E aí, gurias, alguma coisa? Alexia, amanhã eu vou mandar de novo, tá, o link, que a pessoa botou os links tudo errado lá. A pessoa tá aprendendo, daí faz bobagem. Ainda bem que deu tempo. E o prof explicou hoje que eu vi que eu tinha feito uma coisa errada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, Alexia, o que eu entendi é que eu mandei como calendário, porque eu, burramente, porque não sei, achei que tu ia no calendário para, tipo, avisar as pessoas, e aí, automaticamente, tudo eu acho que é automático, né? Ia para Hangout, mas aí hoje, quando o professor falou, que essa parte, quando outro dia ele estava dando uma aula, eu perdi o inicinho e me perdi. Eu entendi que ele gerava a data já prévia, né, para as pessoas se programarem e depois tu entrava. Mas amanhã eu mando de novo, Alexia, daí eu faço ali e mando para vocês para a aula de amanhã. E aí amanhã a aula é só mais falar dos trabalhos que vocês entregaram, né, tem menos conteúdo. Pessoas depois, se vocês quiserem já escrevendo alguma coisa de feedback, me deem sugestões que a Fátima precisa de help também para ver como é que fica melhor, assim, se a gente pode gravar. Depois, agora tem um gravando ali que eu botei para gravar. Resulta que não sei depois como eu salvo. Olha só, mas tudo a gente vai aprender. Tudo bem. Né? Força e luz. Um dia também eu comecei a dar aula, né? E me nervava, que era uma coisa. Sabe que ia me dar um troço todo dia que eu dava aula. Ai, era tão horrível. Parecia que eu não sabia nem falar. Faz parte. Né? Então, eu queria propor. Eu vou botar amanhã lá no aula, tá? Mas eu queria propor, sem estresse, assim, eu botei ali, só explicar para o Ali também, eu botei atividade, eu não botei como aparecer nota, porque na realidade era uma atividade para vocês desenvolverem, mas todo mundo foi super bem, né, porque vocês todos tiveram um penso bem estratégico, bem bom, não é uma questão de nota, e é a atividade, né, dona Sâmia bonitinha, que a senhora não fez, já entregando na frente de todo mundo. Aí, porque é para isso, esse formato que a gente não pode estar junto, né? Mas junto presencialmente, fisicamente, mas que a gente possa trocar. Né? Então, eu vou propor uma atividade ali com aquele material do Meio Mensagem, tem muito material bom ali. Eu fazer uma análise, eu vou dar uma olhada amanhã. Eu também não fiz. Tá, a Alexia falando ali, se entregando.
Depois podem me passar, gurias, quem não fez e quiser me passar, porque como não tinha ali a nota e tudo, quiser fazer esse trabalhinho e passar pelo e-mail, as gurias fizeram, pelo e-mail, a Dani e a Aline, pelo e-mail, vocês podem me passar também, tá? Porque ali eu tive que postar no aula direto, porque eu não sei se alguém está controlando, ó, sabe, a mão de Lutero, mas assim, a gente tem que postar ali as aulas, porque o Alex vai ver de mim, acho adoro. Porque a gente tem que prestar contas, eu acho, sei lá, gente, eu não sei se alguém olha isso no sentido de estar controlando a gente. Mas então eu postei bem bonitinho, né? Isso mesmo, tá mesmo. Tá aqui comigo nesse momento, a louca. E aí então eu vou propor uma atividade assim, e aí semana que vem vocês também podem me mandar por e-mail, que todo mundo tem o meu e-mail. Eu não sei se a gente pode fazer nesse formato, então, eu mando as tabelas para vocês dos meios impressos, né? Os que eu tenho agora do semestre passado, que valiam até agora março, abril, ou seja, então ainda na validade, e nós vamos falando, e vocês já ficam com o material à mão. Eu vou ver aqui se eu também me organizo, porque na realidade eu estou usando o laptop, porque o meu computador lá é ruim, o fone, e não fica muito quebrando assim a... Tá, Dani, pode ser. Eu vou... Não, eu acho que o aula não vai pifar, ele pifa só nesse horário mesmo de grande movimento, assim, sabe? E dá todo mundo querendo, porque tu imagina toda a Ubra querendo dar aula pelo aula, né? Não dá, porque não foi proposto para isso. Eu, burramente, assim, na minha análise, eu pensei isso, né? Porque quando ele foi pensado era para ser usado em algum momento, fazer atividade, posta sua atividade, as pessoas fazem as atividades em casa e postam ali, não todo mundo dando aula ao mesmo tempo agora, né, imagina. Então, acho que a capacidade não foi pensada para isso. Não o formato, isso é um erro, não era para ser, né? Porque talvez quando, sei lá, for totalmente todos os cursos, sei lá, daqui a quanto tempo em AD, daí sim, aí vai ter que ser repensado até isso, até por isso que esse prof que nos deu aula, ele prefere muito mais o Google, ele usa tudo por aqui nessa plataforma do que do aula, ele quer, alguém estava perguntando para ele do aula, ele disse, tem que ser outra professora, eu até tenho um pouquinho de conhecimento, mas não vou ficar aqui dando explicações que eu não possa saber. O Ismael apareceu ali a foto. Aí, gente, então, aí, assim, daí semana que vem eu vou trazer meus arquivos aqui pro Note, porque eles estão no meu computador. Aí eu quero ver, assim, para a gente poder ver, olhando as tabelas. Aí também eu vou fazer uns testes aqui e tal, para a gente poder ver como faz. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Desculpa, eu deixei o chat fechado. Hoje o professor também dizia, aí o chat, deixa eu olhar o chat, então, viu? Até que eu não estou. E aí, então, eu vou passar ali a atividade, que vocês possam trabalhar em cima das informações do e-mail e mensagem, porque tem muita coisa, material bem atual deles falando dessa situação agora, de como está atualmente, o que está acontecendo, os possíveis caminhos que possam acontecer, ou possam mudar, né? Mas eu acredito que tenha assim, boas perspectivas, as segmentos de comunicação, os meios, né, vão ter que depois respirar e correr atrás de novo, né, mas no meio de tudo isso as pessoas seguem trabalhando e buscando alternativas e buscando atender digamos, não só a nós como consumidores, mas a nós como comunidade, né, como seres humanos, indivíduos, né, para nos auxiliar, enfim, nesse trabalho todo de recolocação de todo o mercado. Pessoas, eu acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem me perguntar alguma questão? Aí semana que vem, então, vai ser uma aula mais prática, assim, vamos ver como é que a gente consegue aplicar. Enfim, eu acredito que eu até mandei, eu tinha que ter mandado antes, né, mas eu só fiz ali, mas de qualquer maneira as pessoas, eu até vou ver se não tem aqui ninguém no Face. Depois eu vou ver como é que também isso eu não entendi assim, essa coisa, como é que, aonde vai ficar esse gravando, eu vou perguntar para o professor,
porque daí eu posso mandar esse material também para os alunos, para os colegas de vocês, perdão, para que eles fiquem um pouco, então, com o que a gente falou aqui, com o que a gente discutiu, né? E Ali, tu falou alguma coisa para falar para todos, não? Tá. Sim, Aline, é isso que eu tava, eu vou passar amanhã, eu vou pegar alguma, vai ser com relação ao meio mensagem, o que eu passei ali, né? E aí a gente vai fazer em cima desse material do meio mensagem, está disponibilizado. Eu vou pensar alguma atividade para poder se trabalhar, né? Talvez uma coisa mais crítica, assim, mais em cima de tudo isso que a gente discutiu, o que a gente conversou aqui, né? Aí eu estava só querendo ver assim quantos de vocês vão participar e e aí a gente vou solicitar por ali, né? E depois a partir então da semana que vem vai ser mais pontual no sentido de que bem aquilo que a gente viria em aula, né, em sala de aula, assim, dos cálculos e tudo, para que a gente possa ir aí trabalhando em cima disso e, e vocês, enfim, né, irem pegando as informações e a gente trabalhando. Então, eu vou postar, de repente eu já posto amanhã as tabelas que eu tenho, nos jornais, e das revistas. As revistas eu vou deixar o link, que daí até fica mais fácil, porque tem lá os da editora Abril e tudo. São os modelos que a gente, né, usando um como modelo, é mais para vocês entenderem todos os processos, tudo que a gente pode trabalhar. Não, nada de socorro, Alexia, não tem nada de socorro. Ah, o pessoal está fazendo panelaço. Eu estava pensando, o que estão batendo, meu Deus? Talvez coloque um aviso que vai ter chat no ambiente aula também. Sim, eu tinha posto, né, no aula. Eu só não pus o certo, mas eu tinha posto, né, no aula. Não tinha, Dani? Porque eu acho que eu botei o link lá no aula. Só que eu não botei o link certo, é verdade. Acho que não, eu vou olhar lá. Mas como é que vocês ficaram sabendo? Ah, coloquei o aviso. Tá. Mas aí depois eu passei e-mail, né? Porque aí hoje de manhã eu salvei no aula direto, não. Tá. Eu passei. Ah, eu acho que sabe onde eu botei, Dani? Não ali no aula, eu botei nos avisos do aula hoje de manhã. Eu botei lá nos avisos, porque tem uma categoria que. Ah, tá. Isso. É que eu também, assim, não tenho. E aí eu vou meio que olhando, né? Eu nunca olho eles. Ah, tá bom, Dani. Não, eu achei, porque eu fico. É isso, entende? Eu também não sei, porque alguns não olham. Outro dia também uma pessoa tinha me perguntado uma coisa nos avisos, eu também não tinha visto. Né? Mas de qualquer maneira, sim. Então eu vou. Agora eu salvei lá do. Como eu sempre pedi para vocês colocarem os e-mails, e aí esse semestre eu não pedi, aí eu copiei hoje todos os e-mails de vocês lá do aula e fiz o meu processo antiguinho, aquele que eu fazia. Aí eu vou fazer isso, eu boto no aula, não dá problema nenhum, e também boto nos e-mails. Então aí eu faço essas duas partes paritadas ali, né, par e par. E que pena que os outros também não vieram, mas também não sei se foi por conta disso, né, Alice? Se não viram, ou também, enfim, não podiam, não queriam, enfim. Né? Mas a gente vai se trabalhando por aqui, vai dando tudo certo. E aí, pessoas também, assim como disse a Dani, ou essa coisa dos avisos do aula, vocês também podem me mandar por e-mail. Né? Vocês têm o meu e-mail, hoje já mandei, caso tenha esquecido, o e-mail, daí vocês podem, fiquei com uma dúvida, não entendi, não ficou claro, porque o e-mail eu estou direto, como tem as funções da Ubra também e tudo, eu fico ali direto no e-mail. E o aula eu não estou toda hora no aula conectado, né? Então o Facebook, que também eu estou direto, e o e-mail, o Fátima Pointer, né? Porque eu tenho um institucional também, mas eu uso mais para as coisas da Ubra mesmo. Aí vocês podem me acionar ali direto, sem problema algum, que eu converso, a gente se fala ali, tira dúvidas e tudo mais. Tá? Se quiserem. Ah, lembrei de um exemplo de uma coisa legal que está sendo feita assim,
e que vi na TV, ou vi no jornal, ou vi no rádio, uma ação que está sendo feita, podem me escrever ali, que é bom que a gente compartilha, eu passo para todo mundo. Certo, pessoas? Não teremos intervalo hoje, a louca aula foi direto. Aqui hoje o pessoal está fazendo panelaço. Os outros dias estavam mais calmos. É isso, então, pessoas. Estou com saudade de vocês, né? Ai, eles. E, enfim, né? Eu digo, depois, quando eu voltar para a aula, acho que eu vou fazer uma choradeira nos primeiros dias que a gente se encontrar. Levem lenço de papel. Isso, vamos lá ver o panelaço, então, agora, tá? Beijos. Fiquem bem, tá? Se cuidem. Beijos. Levem comida. Ai, comida também é bom, levem. A gente vai se ver. Aí a gente vai poder se liberar para se beijar bastante, né? Tá? Então tá, beijos, viu, meus queridos? Saudades, Sammy. Beijos. Beijos, se cuidem, tá? A semana que vem eu mando direitinho o link, agora já aprendi. E aí a gente se fala. Mando tudo amanhã para vocês. Se cuidem. Beijos. Tchau.